Bíblia, hoje capítulo 18 do livro do Gênesis. Para tratar esses capítulos, nós temos a visita honrosa do nosso querido pastor José Omar Ferreira, com quem já está a oportunidade. Nós estamos fazendo uma reflexão interpretativa, explicando a Bíblia do 18 de Gênesis. E agora nós acabamos de ler o versículo 6, que terminou o versículo 5, os anjos dizendo assim: faze como dissestes. No versículo 6, Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. O versículo 8 diz assim: tomou também coalhada e leite e um bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles debaixo da árvore, e eles comeram. O versículo 9 diz: então lhes perguntaram, os anjos falaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Ela estava ouvindo a conversa. No versículo 10, disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, que estava atrás dele. É aqui que nós queremos fazer a reflexão. Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara ouviu isto. A narração que antecede aqui, do 6 ao 10, fala de todo o preparo de Abraão, que correu, que deu coalhada, que deu leite, que deu bezerro, que os anjos comeram. Essa questão dos anjos comer na Bíblia, há muita explicação para elas. Essa materialização dos anjos e comendo e vivendo conosco são questões que se colocam no mundo das interrogações. Porque interpretar o porquê disso é a gente entrar em revelação que ainda não temos a clareza delas. Então é aceitar que os anjos comeram e continuar a nossa interpretação, para que não paremos aí nessa campina e de lá não saímos para nenhum lugar. Mas o que nos chama a atenção aqui é que o anjo fez uma promessa a Sara. No versículo 10, quando o anjo disse assim: certamente eu vou tornar a ti, e Sara vai ter um filho. E ela estava lá e ouviu aquela conversa. No versículo 11, assim Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Eu vejo aqui, costume das mulheres, uma linguagem tão sã e sadia, porque tem muita gente, irmãos, quando vai dar testemunho, sobretudo aqueles novos convertidos, usam palavras do mundo que ele era, usam termos do mundo que ele era, na igreja, no meio da rua. Isto não é bom. Está aqui, passou o costume, cessou o costume das mulheres. O que significa isso? Uma linguagem hoje mais clara, permita falar, se você se sente chocado com isso, já antecipo o meu perdão. É a menstruação. Ela parou de menstruar devido à idade dela, está tão avançada, está velha, e ela mesma se dizia aí, Abraão: como é que eu vou ter um filho se eu não tenho mais costume? Se eu estou velha, meu corpo está amortecido, eu não tenho mais. Mas é aí que entra o poder de Deus na sua fraqueza. Quando você acha que não pode, quando acha que não deve, quando acha que não vai, é Deus que renova. Porque para Deus essas coisas, elas são possíveis, porque Ele tem o poder de refazer, de restaurar, de dar, de tirar, de colocar. Põe tua fé nele e põe também tua vida, põe teus negócios, põe teu corpo, né? Às vezes a fé é tão subjetiva que tem gente que põe uma fé em Deus, mas não põe a vida, não põe o corpo, não põe as mãos, não põe os pés, não põe a boca, não põe os ouvidos. E aí quando Deus procura essas coisas, estão tudo tapadas, e a mensagem de Deus não entra por outro lugar, senão pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, pelo paladar. São os sentidos da comunicação nossa pelos quais Deus se comunica conosco. Então o anjo deu a palavra, e a palavra do anjo era verdade, porque era a palavra do Senhor. No versículo 12 agora aparece uma coisa diferente aqui. Riu-se Sara consigo. O que isso quer dizer? Eu tenho ainda deleite, tenho prazer, eu sou velha, eu também, o meu Senhor também já é velho. Ela não falou isso.
Ela disse isso no seu coração. Então, meu querido, a tua imaginação, a minha imaginação, Deus sabe, seja ela de bem, seja de mal. Aí o anjo agora disse a Abraão: por que seguiu Sara dizendo, é verdade que eu ainda vou dar luz sendo velha? Sara estava lá na tenda, ela só estava ouvindo a questão, mas o anjo revelara agora a Abraão de que Sara estava rindo, como que diz, como é que isso vai ser? Será que esse anjo está pensando que eu sou um broto, uma garota de 20 anos, de 30 anos? Nada, estava envelhecida, mas para Deus não há nada impossível. Deus, ele faz como ele quer, porque ela se riu. E veja só, quando o anjo procurou ela no versículo 13 e disse a Abraão, por que ela riu? Aí ela disse assim, é verdade que como é que eu sou velha? Quais foram os questionamentos de Sara com relação a isso? Olha, com relação a essas manifestações de anjos, nós temos Sara, que o anjo apresentou-se a ela, disse que ela tem um filho. Nós tivemos Maria, a mãe de Jesus, que o anjo disse para ela que ela ia conceber, ia ter um filho. Nós tivemos Zacarias, que o anjo apareceu a ele e disse, olha, Isabel, tua mulher é estéril, mas ela vai dar um filho. Deus não puniu a Sara, mas chamou a atenção. Não puniu Maria, mas explicou para ela como se daria. Agora puniu Zacarias, um homem que não acreditou na mensagem do anjo. Ele disse, olha, por esse tempo você só vai falar quando o menino nascer. Então, cumpra-se em mim. Veja só como a palavra de Maria foi diferente. Cumpra-se em mim a tua palavra. Então, Maria não descreu. Não entendeu, mas não descreu, aceitou. Então, quando Deus nos falar qualquer coisa, mesmo que a gente não entenda, vamos aceitar. Não vamos ser como Zacarias, que até em ar de zombaria chegou a dizer assim, como é que eu vou saber disso? Era um ar de descrença, diferente do de Sara e diferente do de Maria. Maria disse, eu não estou entendendo, mas cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, se Deus te dirigiu uma palavra, você não está entendendo, não a rejeite. Ao tempo certo, ela vai se cumprir, porque foi Deus quem falou. E quando Deus fala, ele cumpre. O anjo disse que riu. Ela negou assim, não, eu não me ri. O que isso quer dizer para nós? Ninguém gosta de ter seus problemas revelados. Tem até alguém que diz assim, não leve problema de casa para a rua, porque roupa mal lavada se lava em casa, roupa suja se lava em casa. Ninguém gosta de ter seus pecados revelados. Por isso que os profetas sofrem, porque revelam os pecados.